Olá, seja muito bem-vindo a este canal, muito bem-vinda a este canal, onde a palavra de Deus é lâmpada e luz para os nossos pés, regra única de fé e prática. Estamos lendo o livro do profeta Isaías e hoje nós vamos ler os capítulos 8, 9 e 10. Se você puder, abra sua Bíblia e leia comigo, se não, acompanhe com toda atenção a leitura das Escrituras que farei agora. A partir do capítulo 8, a invasão dos assírios. Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, o sacerdote, e a Zacarias, filho de Berequias. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Falou-me ainda o Senhor, dizendo, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da sua terra, ó Emanuel. O Senhor é a nossa esperança. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. O nascimento e o reino do príncipe da paz. Isaías capítulo 9.
Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, outra profecia sobre Jesus, né, diretamente ligada ao Senhor Jesus Cristo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Profecia contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do Oriente vêm os Círios, do Ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça, o profeta que ensina a mentira é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida, porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa a seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta. Cada um come carne do seu próximo, a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Isaías capítulo 10 e o último de hoje. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis?
Vós outros, no dia do castigo, na calamidade que vem de longe, a quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Profecia contra a Assíria. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor, envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus os príncipes, todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros e como valente abati os que se assentavam em tronos. Está dando para perceber que Deus, na verdade, estava usando a Assíria para disciplinar o seu povo, mas a Assíria estava cheia de soberba, achando que ela estava conquistando o que estava conquistando pelo seu próprio poder e capacidade. Aí por isso Deus trataria com ela posteriormente, quebraria o seu orgulho. Né? Metia a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião,
Não temas a Assíria quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco tempo se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará, como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Aiate, passa por Migron, e em Micmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Madmena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria passará em Nobe, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. E assim chegamos ao final da leitura de hoje. Louvado seja o Senhor pela sua santa e bendita palavra. Que esta palavra fale ao seu coração, que esta palavra seja sempre luz para os seus pés e lâmpada para os seus caminhos, te orientando em cada decisão, em cada escolha, para que Deus seja glorificado em sua vida e você seja abençoado e instrumento de bênção. Curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Se inscreva em nosso canal se ainda não está inscrito. E muito obrigado a todos vocês que estão comigo nessa caminhada, por serem nossos apoiadores. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.